Pai Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos. Vamos começar o culto nesses sábados, 17 de 1 de 2026, 12h30, meio-dia e 30. Vamos lá, né? Lucas capítulo 10. Resumo do capítulo: Jesus deixou a Galileia para concentrar seu ministério itinerante na Judéia. Envia 72 seguidores para advertir ao povo de que o reino de Javá está próximo. 10:12. Ele lamenta pelas cidades por onde andou, pregando, mas que rejeitaram a sua mensagem. VV 3:16. Os mensageiros voltam entusiasmados com seu novo poder sobre os espíritos malignos. Jesus está jubiloso com a salvação dos que decidiram crer e segui-lo. É exatamente a mesma. Essa igreja aqui faz a mesma coisa que Jesus faz. Nem todos aceitam a palavra da verdade. Isso já é realidade. Nem todos aceitam. Isso é verdade. Porque Jesus também ele foi rejeitado aqui, ó. Por isso que aquela cidade não foi salva e foi destruída lá. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. E lamenta pela cidade por onde andou pregando, mas que rejeitaram a sua mensagem. VV 3:16. Os mensageiros voltam entusiasmados com seu novo poder sobre os espíritos malignos. Jesus está jubiloso com a salvação dos que decidiram crer e segui-la. A salvação que é só para quem crê e segue essa igreja. Aqui é a mesma coisa, que é só para quem crê e aprende a seguir. Aqui funciona desse jeito também. Aqui não está ligando para quem não crê, aqui está ligando para quem crê. Continuando, arguido por um especialista em Antigo Testamento, Jesus narra a história do bom samaritano para mostrar toda a extensão das exigências da lei sobre os crentes. Isto porque o amor a Jeová e ao próximo exige compromisso iluminado na satisfação das necessidades. VV 25:37. Posteriormente, na casa de Maria e Marta, em Betânia, Jesus gentilmente recrimina a aflição de Maria por ter se irado com Marta, como é a aflição de Marta, né? Isso mesmo. Recrimina a aflição de Marta por ter se irado com Maria, que expressa seu amor a Jeová ao ouvir Jesus com atenção. VV 38:42. Versículo-chave 10:27. O amor vem em primeiro lugar. Aplicação pessoal: amamos a Jeová ao reagir favoravelmente a ele e aos outros, alcançando-os. Destaques: vulnerabilidade. 10:3. Vulnerabilidade. 10:3. A instrução tem como objetivo retirar dos representantes de Jesus tudo de que dependem normalmente dinheiro extra ou roupa. Somente quando compreendemos que estamos desprotegidos é que provavelmente venhamos a depender verdadeiramente de Jeová. Ficar na mesma casa. 10:6-7. Na época do Antigo Testamento, os viajantes dependiam da hospitalidade dos outros. Os que se revelavam indispostos a acolher os discípulos seriam os mesmos que não queriam se identificar com Jesus. As pessoas eram conhecidas pelas companhias que tinham ou pelos convites que recebiam para visitá-las. Corazim e Betsaida, 10:3-16. Essas cidades estão localizadas perto de Cafarnaum, ao norte, no final do mar da Galileia. A maior parte da fase inicial do ministério de Jesus esteve concentrada nessa área. O privilégio levava consigo uma responsabilidade enorme. Os que ouvem a palavra de Jeová com mais clareza são os mais responsáveis em reagir positivamente. Prestou bem atenção nessa palavra aqui.
os que ouvem a palavra de Jeová com mais clareza. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros, se é que tem cérebros. Os que ouvem a palavra de Jeová com mais clareza são os mais responsáveis em reagir positivamente. A vitória é só para quem ouve e obedece. Entendeu? Não é para quem ouve e esquece. Continuando, fonte de alegria, 10, 17, 21. Este versículo faz uma comparação entre a fonte de alegria superficial e a significativa. O 72 estava entusiasmado com seu poder sobre os demônios. Jesus direcionou sua atenção para um motivo de muito maior regozijo. Seus nomes estavam escritos nos céus. Seja o que for que aconteça a você ou a mim, neste mundo, não há quem possa arrancar de nós essa fonte definitiva de alegria. Por causa de Jesus, nossos nomes estão escritos na glória. Tá vendo? Por causa de Jesus, o nome do crente que é fiel, né? Aquele crente que não é fiel. O crente fiel que eu tô falando devolve os dízimos ofertas, tá na igreja, tá no jejum, tá na consagração, não fica casando toda hora, não está em adultério, não tá fumando, não tá bebendo bebida alcoólica, não tá fazendo bagunça, não tá indo pra forró, não tá indo pra baile funk, não tá fazendo bagunça na rua. Esse que eu tô falando, que são os que estão escritos na glória. Vamos lá. O próprio Jesus estava cheio de júbilo, emanado do Espírito sobre aqueles a quem Jeová se revelou, e regozijemo-nos pela salvação dos outros. Ele, porém, querendo justificar-se, 10:29, o especialista na lei do Antigo Testamento tinha uma compreensão clara das exigências centrais da lei. Todavia, também estava consciente de sua deficiência em cumpri-la. Só existem 3 maneiras pelas quais a pessoa pode reagir ao despontar dessa consciência. 1. Temos conhecimentos de que somos pecadores e apelamos para a misericórdia de Jeová. Exatamente, todos nós somos pecadores mesmo. Isso é verdade, porque todos nós vamos ser julgados no juízo final. Ainda ninguém está garantido a sua salvação mesmo, não. Ninguém. Isso é verdade. Ninguém está garantido a sua salvação. Isso é verdade. Ninguém. Todos vão ser julgados no dia que Jesus voltar novamente. Porque todos estão excluídos da glória de Jeová ainda. Ninguém está inscrito lá ainda. Todos estão excluídos. Isso aqui é verdade. Ó. Temos conhecimento de que somos pecadores e apelamos para a misericórdia de Jeová, exatamente. Né? Porque o nosso corpo, desde quando nós éramos crianças, já nasceu em pecado. A nossa mãe já concebeu nós em pecado. Só tem uma diferença, que o Criador escolheu a gente quando a gente nasceu, mas a gente ainda tem a carne física de pecador. Por isso que fala a palavra: ser de santo como eu sou santo, santificar o corpo cada dia. Entendeu? Por isso que tem que cuidar do corpo cada dia. Por isso que tem que cultuar, vir à igreja todos os dias, para que seu corpo fique puro cada dia também. 2. Podemos nos concentrar nas coisas que fazemos bem, em outras que não desejamos falhar. 3. Podemos reduzir as exigências da lei ou interpretá-la de sorte que podemos viver à altura de padrões essencialmente mais baixos. Foi essa terceira proposta que o especialista da lei assumiu. Ele desejava definir o próximo de tal maneira que pudesse afirmar que havia entendido o mandamento. O próximo, 10:25, a história de Jesus define o próximo da maneira mais rigorosa possível, ainda que ele fosse membro de uma raça de inimigos tradicionais. Mas uma só é necessária, 10:36-42. A história de Samaritano ilustra o amor ao próximo. Já a história de Maria exemplifica o amor a Jeová. Marta estava ocupada preparando uma lauta refeição para Jesus e seus discípulos. Maria ignorou a irmã e sentou-se aos pés de Jesus, o lugar tradicional de um discípulo. Isso mesmo, quem não fica aos pés de Jesus, quem olha as coisas materiais, igual a Marta aqui, ó, quem olha as coisas materiais em primeiro lugar, não é digno de Jesus Cristo. Entendeu? Primeiro adora a Jesus,
depois as coisas materiais. Mas não adora as coisas materiais em primeiro lugar, deixando Jesus como último. Continuando. A censura de Jesus poderia ser assim, parafraseada, apenas um assado. Marta e não uma refeição completa. Para Jeová o amor é mais bem expresso no ouvir, ó, tá vendo? O amor é mais bem expresso no ouvir e em responder às palavras de Jesus. Não estamos atarefados realizando coisas para Ele. Tá vendo? Atarefado, tá vendo? É aquilo que eu já falei. Para de fazer sacrifício de tolo, homem tolo e mulher tola. Ele tem mais prazer em obedecer Ele, que é ouvir Ele, do que fazer sacrifício de tolo, de homem tolo e de mulher tola. Por isso que eu falo, ele não gosta de sacrifício, ele quer obediência. Ouvir salva pessoas. Já falei para vocês. Nós temos dois órgãos super importantes que é tá dentro da nossa cabeça. Tá dentro do nosso crânio, né? Que é os ouvidos. Entendeu? Para de amar as coisas materiais e começa a amar as coisas espirituais, que suas vidas vão mudar rapidamente. Enquanto vocês do outro lado olhar o seu carro, a sua moto, a sua casa, ou o dinheiro que tem no banco, ou se vocês que amam o mundo, que gostam de amar, quando falar amam o mundo, amam as coisas materiais, vocês vão ser destruídos. Por isso que a palavra fala, que adianta o homem e a mulher acordar cedo para trabalhar em vão, vai trabalhar em vão e vai para o inferno em vão. É uma pessoa vazia. Então não compensa. Se não colocar Jesus em primeiro lugar, se não colocar Jeová em primeiro lugar, se não colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, se não colocar a palavra da lei em primeiro lugar, igual eu estou fazendo aqui, ó, se não colocar isso aqui em primeiro lugar, suas vidas nunca vai mudar. Aí vai para o inferno? Vai para o lago de fogo? Vai. Para de amar as coisas materiais, começa a amar as espirituais. Por que as bênçãos só descem para a paz dos irmãos santos? Porque eu amo as coisas espirituais em primeiro lugar. O que eu estou fazendo aqui primeiramente, antes de eu almoçar? Antes de me almoçar, ou tomar um café, ou jantar, o que eu estou fazendo primeiro? Ensinando a palavra de Jeová para vocês. É o que eu sempre falo. Tem dia aqui que eu vou almoçar e jantar mais tarde, quase meia-noite, 11 horas. Porque eu coloco as coisas do Criador em primeiro lugar. Porque eu estou no jejum, estou na oração. Estou estudando a palavra. Estou cultuando, igual estou fazendo os cultos para vocês aqui, não deixando os cultos parados. Sempre a palavra dos cultos está indo, porque o culto é a palavra, o culto é os ensinamentos. Tudo que todos os vídeos que estão sendo lançados aqui, todos eles são cultos. Culto é a palavra, cultuar é a palavra. Entendeu? Tem que aprender com a palavra. É a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que dá conhecimento, é a palavra que dá sabedoria, é a palavra que dá entendimento e estrutura e capacidade para vencer qualquer coisa neste mundo. Por isso que eu amo a palavra. Entendeu, meus irmãos? Por mais que vocês não vão chegar a meus pés, porque para vocês do outro lado chegar a meus pés, tem que ralar muito, tem que sangrar muito. Então eu sei que vocês não vão chegar a meus pés nunca. Mas vocês esforçando, vai chegar lá. É só esforçar que chega. Para de amar as coisas materiais, começa a amar mais as coisas espirituais, que sua vida vai mudar rapidamente. Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nessa tarde de hoje, 17/1/2025, 2026. Te agradecer por este culto, 17/1/2026, mês de janeiro. Abençoa esse ano de 2026, mês de janeiro, nessa data 17/1/2026. Abençoa somente meus inscritos. Abençoa somente também essa minha irmã, meu irmão, que são os dizimistas e ofertantes dessa obra e desse ministério e da sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoa somente esses que estão aqui. Amém e amém. E nós estamos aprendendo ainda. Tópico focalizado no esboço.
Nascimento, preparação, Galileia, viagem, Jerusalém, paixão. Até o próximo culto à noite. O culto da noite estarei de volta com força completa e com tudo. Aqui não para nunca.